Olá amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento. Mais um final de semana com muitas emoções, principalmente no Campeonato Brasileiro, a polêmica em cima do atacante corintiano Jô. Campeonato Amador chegando na sua fase decisiva, classificados para a próxima edição da Copa Gazeta. Algumas equipes ainda brigam na última rodada, ainda são fortes as emoções no Campeonato Amador. Daqui a pouco o Edmar e o Denis vem trazendo todas essas informações. A Internacional fechou com vitória sua participação na primeira fase da Copa da Federação, da Copa Paulista, e agora aguarda o que vem por aí. Informações também com o setorista da Inter, o César Roberto. Está desanimado o César hoje, ele não consegue colocar o preço do ferro onde deveria estar. Quem está muito animado também é o nosso João Valdir de Moraes, que inventou um novo jeito de cortar cabelo, agora é por minuto, né? Não é mais, ele senta na cadeira e fala, você pode cortar 10 minutos, 15 minutos. O João ficou 20 minutos cortando o cabelo, daqui a pouco o novo visual do nosso João Valdir de Moraes. Isso e muito mais no programa de hoje. Bom, anuncia-se agora provavelmente a arbitragem monitorada a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Há muita movimentação em torno disso, mas é um tema sempre muito polêmico, né? Porque quando a gente discute isso, se futebol deve ter tanto o controle que se tem em outros esportes também, como voleibol, como basquete, enfim, o tênis, e as opiniões sempre são divididas, ou seja, você é a favor ou contra da intervenção externa de arbitragem? Essa é a pergunta de hoje. Você é a favor ou contra de intervenção externa da arbitragem no caso do futebol, evidentemente, né? Vamos ver a sua opinião, concorra a muitos ingressos. Hoje é a última semana também da Expo Flora, lá em Olambra. Essa semana as festividades serão encerradas, participação de muita gente, muitos limeirenses lá também, e você concorrerá a muitos ingressos, últimos ingressos para essa semana para Expo Flora. Começando o programa de hoje, falando aqui, você já sabe de cor, mas eu repito, 3404-5655, 5650-5659, são os telefones aqui da TV Jornal. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 996997000, é o WhatsApp também da coluna Dois Toques da Gazeta de Limeira, 996997000. Mande o seu comentário, a sua sugestão e ligando aqui para a TV Jornal você concorre a muitos prêmios no final do programa. E tem uma camisa bonita que o Roberto trouxe, é uma camisa do Verdão, o Verdão está jogando agora. Eu já exibi essa camisa bonita, é o prêmio principal de hoje, né? Uma camisa promocional do Verdão que pode ser sua no programa. Não, essa aqui, olha, essa aqui é oficial, essa é a top do Verdão, olha aqui que beleza, né? Tá aqui com a marca da Dona Leila, muito bem estampada, né? Uma camisa bonita que você pode ganhar no final desse programa, tá bom? Então vamos às primeiras informações do Edmar, ele já chegou, já está aqui e já vai conversar conosco. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva, boa noite para o quarto árbitro, né, que estava atrás do gol do Itaquerão. Que lamentável, né, doutor? Claro, foi um assunto bastante polêmico, a gente vai debater durante o programa, mas olha, o Vasco não merecia essa derrota ontem pelo que jogou. Achei que o Zé Ricardo arrumou direitinho o Vasco. O Corinthians teve mais chances, obviamente, mas é um lance difícil de aceitar. E eu gostei dos jornais, né, que colocaram o seguinte, né? Corinthians com a mão na taça, né? Literalmente com a mão na taça. E até brincaram hoje, né, que o jogo com o antebraço, ele é mais eficiente que o Borja com as duas pernas do Palmeiras, né? Então algumas piadinhas que surgiram hoje. E uma frase interessante também para o São Paulo, né, doutor? Quem tem Militão não fica na mão. É o Quina escreveu, inclusive. São Paulo que venceu um jogo importante contra o Vitória por 2-1. E o Cueva, né? Importantíssima participação do Cueva, o peruano. Uma assistência e um gol. E o segundo dele foi olímpico. E o São Paulo não marcava um gol olímpico há 21 anos. Estava pesquisando aqui, o último gol olímpico do São Paulo foi no dia 27 de janeiro de 96, aqui em Americana. Não é possível. Como é que você faz uma pesquisa dessa? Conta pra gente assim. Pesquisa lá, gol olímpico do São Paulo e tal. E foi 1-1, quem fez o gol foi o lateral Guilherme, que jogou pelo São Paulo um bom tempo. E foi 1-1, Rio Branco e São Paulo. Então há 21 anos que o Tricolor não marcava um gol olímpico. Coisa impressionante isso aí. Ainda... César, eu fico espantado de um negócio desse. Ô doutor, ainda sobre o Tricolor, uma notícia preocupante, né? O São Paulo pode perder ao Under Armour, que é o seu fornecedor de material esportivo. Por quê? Porque o São Paulo não tem vendido camisas oficiais. Obviamente a campanha ruim do time no Brasileirão afasta o torcedor das lojas oficiais, o torcedor não compra camisa. E a Under Armour investe
16 milhões de reais anuais no São Paulo e fornece 12 milhões de reais em materiais esportivos. Então hoje o São Paulo lançou um terceiro uniforme, todo ele preto, com detalhes em dourado nas mangas e na gola. É uma chance do São Paulo, após essa vitória contra o time baiano em Salvador, tentar vender mais camisas essa semana para o jogo contra o Corinthians domingo, às 11 horas da manhã no Morumbi, um jogo considerado decisivo para as pretensões do tricolor. Para o Corinthians não, que essa vitória contra o Vasco, aliada às derrotas do Grêmio e do Santos, fizeram com que o Corinthians ficasse tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. E para fechar, doutor, sobre o Campeonato Amador, né? A gente tem um jogaço domingo no Sindicato dos Metalúrgicos, Abílio Pedro em Nova Itália. E muita matemática em cima desse jogo. Por quê? Neste confronto, nós conheceremos o 5º integrante da Copa Gazeta, chamada Libertadores do Futebol Amador. Já estão classificados para a Copa Gazeta Serrano, Centro Rural, Estoril, e ontem o Santa Cruz carimbou seu passaporte para a Copa Gazeta com empate diante do Jardim do Lago por 2-2 no Lagoa Nova 1. Então resta uma vaga para a elite. Hoje, o Abílio Pedro teria essa vaga. Por isso, ele joga pelo empate contra o Nova Itália domingo no Sindicato dos Metalúrgicos. Se o Nova Itália vencer o Abílio Pedro, é ele que fica com a vaga na Copa Gazeta e o Abílio Pedro ficaria fora da competição. O Abílio Pedro, que é o atual bicampeão. Detalhe, além do empate, o Abílio Pedro está visando também o Campeonato Amador. Por quê? Porque ele pode se classificar para as semifinais, desde que ele vença o Nova Itália e o Santa Cruz tropece no Bela Vista em Iracemápolis. O Bela Vista cumpre tabela. Então o Santa Cruz está com a faca e o queijo na mão, depende só dele. Então o Santa Cruz tropeçando, o Abílio Pedro ganhando do Nova Itália, é o Abílio Pedro que faz a semifinal contra o Serrano. Aí nós teríamos Serrano e Abílio Pedro, Centro Rural e Estoril. Certo. Então a gente vai aguardar um grande jogo domingo, muito provavelmente será o jogo da transmissão da Rádio Educadora, Abílio Pedro e Nova Itália. Doutor, que jogo. Acho que haja coração. Primeiro que vai estar lotado, né? E você vê como esse mundo dá voltas, né? Aliás, o futebol dá muitas voltas, né, Edmar? No ano passado, o Abílio ficou no chapéu, né, na Copa Gazeta, por ter sido campeão amador. Sim. Né? E ele entrou apenas na segunda rodada. Então, se classificar esse ano, já entra logo de cara. Já entra logo de cara. Enfrentando o quarto colocado, que o quarto colocado, lembrando... Depende, se o Abílio Pedro se classificar para as semifinais, ele ainda pode ser o campeão. Sim, ele entraria... jogando a primeira fase da Copa Gazeta, se ele entrar como quinto colocado. Como quinto colocado, sim. E não entrar como semifinalista do Campeonato Amador. Muito bem, agora quero falar sobre o jogo do Vasco da Gama, que eu sei que é o seu segundo time, ou o primeiro, depende das circunstâncias. Você achou que o Vasco mereceria melhor sorte no resultado? Doutor, desde a chegada do Zé Ricardo, até brinquei, né, que foi o Muricy Ramalho que falou para o Zé Ricardo, né, assuma o Vasco. E obrigado ao professor até escrevi na coluna. E agradeço realmente, porque o Zé Ricardo, doutor, ele deu uma filosofia nova para o Vasco. Eu vi com bons olhos o esquema tático que ele armou. Foi ele ou foi o Nenê? Porque o que o Nenê está jogando é um negócio impressionante. Mas ele foi inteligente. A primeira coisa que ele fez quando assumiu o Vasco, Nenê, eu quero você comigo. Coisa que o Milton Mendes não queria, o Nenê. E o Nenê jogou barbaridade contra o Corinthians ontem. Foi o que mais criou, o que mais chutou a gol. Então eu acho que o Vasco hoje não é aquele time que você vai enfrentar e vai dizer, olha, vamos ganhar de 4, 5, 6, 7. Não, hoje o Vasco você vai ter dificuldade para vencer. Eu só acho, doutor, que o Jô, depois de toda a polêmica envolvida naquele caso do Rodrigo Caio, em que o Rodrigo Caio foi bonzinho e falou pro Luiz Flávio de Oliveira, olha, fui eu que fiz que chutei o Sidão goleiro, não foi o Jô. E o cartão amarelo foi retirado, o Jô pôde enfrentar o São Paulo, marcou o gol que tirou o tricolor da decisão do Campeonato Paulista. Então eu achei que seria a grande oportunidade do Jô marcar para sempre seu nome na história do futebol, dizendo, olha, eu usei a mão para marcar o gol. Mas eu acho que a pressão, se o Corinthians estivesse dando de braçadas e fosse mais um jogo, eu acredito que o Jô diria, eu fiz um gol com a mão, mas em razão dos últimos tropeços, ele se omitiu, o que eu achei muito errado. Mas o Rodrigo Caio, ele foi utilizado pelos próprios companheiros, pelo próprio técnico, na época o Rogério Ceni também. Você acha que tem condição do jogador que faz um gol, aquela altura do jogo difícil? E uma outra coisa que está sendo um pouco explorada, eu conversei com o César antes de entrar no programa, ele tem uma opinião que é a mesma que eu tenho. Claro, respeitando as demais opiniões também. Eu achei que aquela bola já havia entrado. Também. Eu achei que a bola... Eu também. Ela entraria. Na minha opinião, ela entraria. Eu acho que no toque do Jô ainda estava na linha. Estava na linha? Eu acho que ela entraria. Se o Jô não tocasse na bola, seria gol do Marquinhos Gabriel. Tá.
mas eu acho que o jogo toca na bola antes dela entrar, tipo na linha, que a bola tem que entrar por completo. Sim, perfeito. Mas é um lance legal, né? Tinha que ter que tem que acontecer com o Corinthians, claro, né? claro. Não, tem que acontecer com o Corinthians, evidentemente. Lembrando que no primeiro turno, o Luiz Fabiano fez um gol com a mão contra o próprio Corinthians. Só que naquela altura do campeonato, o gol com a mão do Luiz Fabiano não interferiu em nada, porque o Corinthians ganhou de 5-2 lá em São Januário. Não estava lembrando disso, não. Foi com a mão. Bem lembrado. Tá bom. Então tá bom. Os primeiros destaques do Edmar Ferreira já pronunciados. Agora, hora e vez dele, Roberto Martins, que está com um olho no peixe e outro no gato. Palmeiras está jogando agora, Roberto está ligado e ligado em alto nível, né? 1-0, já está ganhando o Verdão? Tá. Gol do Jean. Muito bem. Então tá, Roberto, para sua tranquilidade já está 1-0 para o Verdão. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Acabou de sair, faz 1 ou 2 minutos. Porque... Foi aos 40 do primeiro tempo. Faz 1 ou 2 minutos aí que acabou saindo o gol. Mas, Beto, não vou falar do Palmeiras, porque o Palmeiras está enfrentando o Curitiba para cumprir o último jogo da rodada de final de semana, né? Vou dar o destaque com relação ao Neymar e Cavani. Começou a primeira briguinha aí, o primeiro briga de egos dentro do PSG. E se não tiver, eu não conheço o treinador, as características do treinador do PSG, mas ele vai ter problema, né? Eu estou com os números aqui, parece que cortaram as relações até das redes sociais, né? O Cavani, que sempre foi sombra, o Cavani que foi sombra do Ibrahimovic, né? E pensou, com a saída do Ibrahimovic, eu vou ser o astro do time tal, e chega Neymar e o Mbappé, se eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, e os dois se deram muito bem dentro e fora de campo e nas redes sociais, Neymar e Mbappé. Sim. Então o Cavani ficou de lado. E foi evidente nesse final de semana, onde saiu um penal e o Neymar quis bater, o Cavani quis bater. Sim. O descontentamento do Neymar foi visível e o Cavani acabou perdendo. Só para a gente ter uma ideia, foram 21 bolas trocadas entre o Neymar e o Mbappé. 2 o Neymar trocou para o Cavani e 4 o Mbappé tocou pelo Cavani. Então está evidenciado em números que a briga de egos começou no PSG. Então eu desconheço, né? Eu desconheço aí o pulso do treinador aí, mas ele vai ter muito problema aí com esses jogadores aí, né? Esses dois jogadores, os dois astros que coisa, acabaram, né, Roberto, de chegar. Pode, né? Um negócio desse. Eu acho que... Mas de não passar a bola, porque a gente vê muitos casos, né, de jogadores que não se dão, mas eles jogam normalmente. Mas isso, o Corinthians já perdeu o campeonato com isso, o Palmeiras já perdeu, o Corinthians enfrentou aquela época de Rincon, o Capetinha lá, o Edilson, foi bravo aquela panela. E o Palmeiras, na época de Edmundo, Evair, foi bravo também a panela criada. Agora, com relação ao penal, eu acho que, né, já era para estar pré-definido, né? Principalmente nessa situação, quem bateria ou quem deixaria de bater. Aliás, me parece que houve uma outra situação de pênalti assinalado também, que o Cavani tomou a frente, só que aí ele fez o gol. O primeiro entrave tinha sido na rodada passada. Pênalti para o Paris Saint-Germain, o Cavani foi bater, o Neymar ficou na frente, ele dá aquele toquinho no joelho, mesma coisa que aconteceu ontem. Só que não houve uma discussão durante o jogo. Ontem já não. E você vê como é que o Neymar acabou atrapalhando o Cavani, né? Que essa indecisão, essa discussão, o Cavani foi e perdeu. Méritos para o goleiro, que fez uma grande defesa antes de bater no travessão. Mas atrapalha, né? Pô, o Neymar chegou agora. Deixa o Cavani, poxa. Eu acho que tem que ter, né, uma reunião. Já aconteceu no jogo passado, eu acho que deveria ter já uma reunião. Quem vai bater pênalti é fulano. Ou se acontecer em você, você bate. Se acontecer com o outro vai bater e tal. Mas o treinador vai ter problemas aí para ajustar esse jogo dela. Apesar que o campeonato francês não existe, né? A mesma coisa do campeonato meu. Para mim, o campeonato regional mineiro e o campeonato francês, para mim é a mesma coisa. Né? 2 times lá disputando o título, o resto só cumprindo tabela. Perfeito, perfeito. Mais algum destaque, Roberto? Não, só isso no momento, Beto. Eu não vou perguntar do lance do pênalti do jogo, porque você não viu.
Né? Não viu? Não, eu não cheguei a ver. Eu não cheguei nem nos lances, eu cheguei. Eu vi muita discussão. Né? O que está se falando aí de um determinado banco aí e desse gol do jogo. Parece que a política está 100%. Pode perguntar do campeonato indiano que ele sabe tudo, viu? Então tá bom. Muito obrigado, Roberto. Lembrando a pergunta de hoje, você é favorável à interferência externa na arbitragem do futebol? Sim ou não? Participe da nossa enquete. Bom, segundo as contas que nós fizemos hoje, ele foi por volta de 14h30, compareceu no barbeiro. Aí por volta de 3h10, 15h da tarde, você saiu de lá, você cortou o seu cabelo durante 12 minutos. Parabéns, João Valdir, você é um homem de muita paciência e fé. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Um abraço ao pessoal de casa, um abraço aos amigos. Tudo bem, né? Tudo bem. Não, eu fui por volta de 4h30 da tarde e 5 horas eu estava já tomando meu banho. Ah, é? Já prontinho. Mas não saiu a contento o corte, eu também não gostei não. Mas tudo bem, eu pedi para cortar de um jeito, cortou de outro, eu vou fazer o quê, né? A hora que eu vi já tinha ido. Você é de... coincidiu os seus cortes de cabelo com as fases da lua? Não, nunca pensei nisso. Nunca fez isso? Não, mas dizem que tem a ver, né? Tem, né? Tem muito a ver. Se for na minguante, o cabelo não cresce. Se for na cheia, o cabelo fica cheio. Na crescente, ele cresce mais e assim por diante. No seu caso, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. tá falhando bastante. Eu acho que a lua tá dando branco. Mas não dá uma raiva a hora que acaba de cortar o cabelo, o barbeiro chega e fala pra você, tá bom assim? Mas Aí ele põe o espelhinho assim, como é que é? Gostou? Põe aqui atrás, aí você fala assim, mas agora não tem mais como, né? não tem como colar de novo, né? Tá bom. Não vai por aplique. E agora, quando vai pintar? Essa semana ainda? É provável, não sei, eu tô pensando, acho que não vou pintar mais não. Não vai? Não, acho que não. Mas você vai envelhecer muito. Será? Eu acho que envelhece. De repente, muito. Não sei. Mas não sei como você seria de cabelo branco. Como seria o João Valdir assim de cabelo branco demais? Não dá para imaginar. Seria um velhinho simpático. Que você já soltou a pesquisa de hoje, mas pode ser a próxima pesquisa. Também. O João deve continuar ou não a pintar o cabelo. Não que vai dar pau a pau, hein, João? De repente, né? Quem sabe, aí, opiniões divididas. Agora diz que eu não sei, não vi, não acompanho, mas dizem aí o pessoal nas redes sociais, inclusive falando, minha mulher inclusive comentou a respeito disso, diz que agora é cabelo prateado. Prateado. É isso aí? Silver. Diz que está prateando o cabelo para os homens. Por que você não deixa um rabinho? Porque daí todo mundo vai prestar atenção no rabinho. E não vai querer saber se o cabelo tá branco, tá preto. Aí eu teria que comprar uma moto também, né? Por quê, João? Não, porque o pessoal os motoqueiros, eles gostam motoqueiros que andam aí pelas estradas, eles é o pessoal lá dos anos 60, 70, além da moto, o cabelo com o rabinho atrás e tudo bem. Bacana. Mas não é meu estilo não, Beto. O período de cabelão já foi, né? Não é mais Você é mais estilo country, né? Você é assim, estilo... mais sossegado. Eu tô na paz. Vaquinha, light, boizinho. Light. Bastante fogão light. a lenha, aquela chaleirona. Isso. Água quente toda hora. Bem por aí. Um cafezinho feito na hora. Pernilongo, cigarro. Não, pernilongo não, nem cigarro. Não, cigarro também não mais. Já passei essa fase. Chega de manhã, pega aquele estrume, já vai jogar na horta. Aí tudo bem. Sim. Molhar a horta, fazer um plantio lá de alface, verdura, legume. Aí tudo bem. Aí dá para encarar. Você é do campo, né, João? Sou. É do campo. Sempre fui. E gosto, viu, Beto? Vamos falar de futebol? Vamos, tudo bem. Vamos. É que seu cabelo ficou feio mesmo. Ficou, né? Você quer continuar falando do cabelo? Não tem problema, mano. Tá bom. Pode fazer a sua crítica. Não, tá bom. Eu também a crítica não é para você, a crítica é para o Não, mas eu estou de acordo com você. Pode ficar à vontade. Não tem. Ficar atento nos abraços hoje. Boa. Não percam. E ele cobrou, João? Cobrou, claro. E você pagou? Tive que pagar. Claro, faz parte. Não, eu nem sei onde é o Tião, cara. Depois você me dá o endereço. Tá bom, João. Mas, Beto, você vai falar do que hoje? Vamos ver. Olha, eu tenho duas manchetes aqui, mas eu gostaria de falar desse árbitro que não marcou absolutamente nada a 1,5 metro de onde aconteceu o lance da jogada do Jô. Fique à vontade. Eu diria que a responsabilidade todinha era desse árbitro.
Porque hoje a imprensa, hoje não, desde ontem, quando aconteceu a jogada e o gol, ninguém da imprensa falou em outra coisa e hoje também, isso porque é o Corinthians, né? Agora, o Edmar citou aí, a gente se lembra do Caio Júnior? Caio Júnior, não, do menino lá Caio Júnior mesmo, né? Caio morreu no Chapecó. Não, o Caio... O Luiz Fabiano que você está falando? Não, que pisou Rodrigo na mão. Caio. Rodrigo Caio, desculpe. O Rodrigo Caio, quando ele pisou na mão do goleiro e confessou, se entregou, literalmente, todo mundo elogiou, até o próprio Jô elogiou. Só que não valia na oportunidade 3 pontos. Pô, valeu uma vaga na final do Paulistão. Não, mas... O João, o triplo, quádruplo do que o jogo de ontem. Mas, Edmar, ele só pisou na mão do goleiro. Mas peraí, tirava o jogo da final, da semifinal, do jogo da volta. Mas, não, ô louco, não, isso aí não, João. Muito mais importante. Tiraria o jogo da final? Não do jogo de volta contra o São Paulo, o jogo da volta, ele fez o gol que tirou São Paulo. Mas ninguém tinha bola de cristal para saber que o jogo ia fazer gol. Não, mas o jogo era muito mais importante do que o de ontem. Muito mais. São 3 pontos. Na oportunidade, era só um pisão na mão. Eu acho que, se ele se entregou, o João ontem foi bem claro, e ele mudou de religião agora. Ele Agora ele tem uma religião, né? Pelo menos, né? Diz que mudou, né? Não sei. Pelo menos ótimo. tem. Não, tá ótimo. E começou bem, né? Porque já é muito bem. Começou bem, não mentir. E ele disse que se atirou na bola. Quer dizer, essa é uma forma dele se defender. Mas quem estava na jogada para ver, realmente estava lá para isso, era o quarto, quinto árbitro, sei lá, que não viu absolutamente nada. Ou pelo menos não entregou. Você chegou a identificar movimento do braço do jogo ir em direção na bola, não? Não, ele se atirou realmente na bola. E a bola, eu não sei se ele tentou a cabeça, se ele tentou o peito, eu acho que ele tentou mais o peito. E ela espirrou no antebraço, aí, que é na realidade onde pegou. Tá. Aí o pessoal fala mão, não é mão, aí foi no antebraço. Antebraço, tá. Mas vai fazer o quê? Aí é da interpretação do árbitro e vai chorar na cama, que é lugar quente agora, né? Não tem mais como. Não é verdade? Tá isso aí. Agora, na realidade, esse negócio de chip na bola, por exemplo, não sei se deu certo, porque nem se falou mais nisso. Utilizaram em algumas oportunidades e acabou, na Europa também ninguém está falando sobre. Mas ontem poderia ter o chip que não ia adiantar nada. Não era se a bola entrou ou não. Não, meu anjo, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo de pesquisas para o que fazer para mudar o futebol. O chip na bola, por exemplo, digamos que não deu certo. Pode até dar um dia. O quarto, quinto árbitro lá atrás do gol também não está dando certo porque não acontece nada. Ninguém entrega ninguém. Aliás, esses árbitros de fundo não têm feito diferença nenhuma, né, Roberto? Não sei o que estão fazendo. Só lambança. Só lambança. Quando tem que fazer dinheiro jogado fora. Eu acho que é uma forma até de o árbitro receber um troquinho para fazer alguma coisa, para fazer algum jogo, né, Beto? Porque fica muitos deles sem fazer nada. Então, não sei até que ponto essas modificações é válida no futebol. Eu não concordo, não. Sincero e honestamente, eu não concordo. Eu acho que para dar polêmica, e o futebol sobrevive graças a essas coisas, eu acho que tem que ter realmente o futebol em si, pura e simplesmente, sem inventar. Às vezes, para melhorar, piora. Eu vejo dessa forma. Estão pendurados e levaram cartão, aliás, não levaram cartão no São Paulo, que vai ter força máxima no clássico contra o Corinthians no próximo domingo. E então o Corinthians o São Paulo vem completo e o time todo disponível para enfrentar o Coringão, o São Paulo que ontem amargou para conseguir o resultado do 2-0 que estava vencendo. Quando tomou o primeiro gol, e único, ficou nos 2-1, fez o das tripas ao coração para segurar o adversário. E eu vi esse jogo, São Paulo não se ouve bem outra vez. Apesar dos pesares, apesar de ter conseguido 3 pontos, continua na zona de rebaixamento. Você não viu o jogo do Corinthians? Então você viu o São Paulo ontem? Não, eu vi depois, Beto. Ah, você viu depois? Vi depois, mas assisti o Corinthians eu vi integral. Depois a gente vai vendo trechos de outros, né? Inclusive do próprio São Paulo. Então você montou mesmo o equipamento do Edmar, lá que tem 8 televisões do outro lado da rua. Não, sabe o que acontece? Ontem a coisa estava assim. A Globo São Paulo estava mostrando o Corinthians. A Globo do Rio estava mostrando o Flamengo. A Sport TV
Depois mostrou São Paulo, mostrou Sim. uma avalanche de coisas. Eu fui vendo um pouquinho de cada coisa, certo, tá mas certo. assisti inteiro o Corinthians. E o Renato Gaúcho, lamentando a falta de criação e afirmou: não fizemos absolutamente nada para ganhar o jogo. Acabou perdendo para a Chapecoense e está acabando se encontrando na competição, essa é a verdade. E o Renato que falou asneira aí até dizer chega, o time dele, diz ele próprio que o time dele não se encontra. E o César lembrou bem até lá embaixo que o time que entra com o treinador que entra com um time misto ou um time de reservas não merece ganhar realmente, é o que ele tem feito. E aconteceu isso com o Santos também, no sábado. Eu assisti o jogo do Santos, meu Deus do céu, aguentei até os 20 minutos do segundo tempo, aí não deu mais. Tá. Muito ruim, eu merecia tomar uma goleada, Perfeito. sinceramente. Porque só tinha um goleiro. O resto era todos os jogadores, não chama de resto, né? Fica ruim. Os demais jogadores, todos eles reservas. Tá bom. Acabou a sua breve participação? Não, tá ótimo. Tá bom. Então é isso, João Baldi. Pois não, Roberto? Roberto, eu vejo muitas críticas e às vezes muita chacota com relação ao que o Renato Gaúcho falou. Ele falou a realidade, só que talvez ele não soube expressar direito. Ele devia ter dito: nós devemos nos espelhar na campanha do primeiro turno do Corinthians, porque fatalmente o Corinthians vai cair. Era evidente, era muito difícil seguir naquela toada, né? O Corinthians ia ter uma descensão. Agora, o meu time, né, o time da qual eu estou dirigindo, eu tenho que me espelhar em fazer a campanha do primeiro turno que o Corinthians fez, né? Porque se isso acontecesse, né, o campeonato estaria equilibrado. Tá certo. Agora, com o que o Renato fala, ele também... Aliás, ele sobrevive muito do que ele fala, né, Roberto? É um falastrão. Ele Não conhece nada de futebol. Exatamente. É falastrão, churrasqueiro. Isso. Você lembra do Bidão? É. O Bidão tinha muito disso, né? Manter o grupo, tal, manter churrasco. Bem tal. lembrado. Porque a minha estrela vai brilhar. Muito bem, tá certo, muito bem. Agora, a vez dele, o homem que bombou aí nas festas, nas festividades, na festa do Peão, tava com chapéu, né? De mais bonito o chapéu que ele foi na festa aproveitou bem, na né? quinta-feira. Aproveitou bem, né? Aproveitou. Merecido. Nossa, bombou nas redes sociais. Denis Suidedos, boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos. Tudo bem, né? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa. A festa do Peão foi muito bacana, viu, doutor? Para quem foi, para quem acompanhou, acho que movimentou de certa forma aí os jovens, os não jovens, os mais novos, os mais velhos. Acho que fez bem para Limeira voltar ao circuito da festa, porque esses anos que não teve, ficou um buraco, ficou um vazio. Então acho que foi legal, foi positivo, todo mundo gostou, quem foi, né? Quem se aproveitou dos ingressos que nós sorteamos, enfim, acho que foi muito bacana. Doutor, meus destaques, o primeiro vai sobre um levantamento que foi feito sobre as folhas salariais dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Então são 20 clubes e o clube que mais investe em salários é o Palmeiras. A folha salarial do Palmeiras por mês gira em torno de 11 milhões de reais. É muito dinheiro, eu acho. 11 milhões de reais por um clube de futebol, na crise que se encontra o país, é muito dinheiro, muita grana. O Atlético Mineiro é o segundo, com 10,2 milhões. Que também é um absurdo. Esse não tem de onde tirar. E olha também, né? aonde está o Atlético Mineiro na tábua de classificação. O São Paulo, na zona de rebaixamento, é o terceiro clube que mais gasta em folha de pagamento. São 9,5 milhões por mês. Isso falando do time profissional. Imagina se colocar a categoria de base, cotia, para onde vai essa conta? Na quarta posição, o Flamengo, que gasta 9 milhões de reais. E na quinta posição vem o Corinthians. O Corinthians, ao todo, por mês, gasta 8,1 milhões de reais por mês. Que é muito também, Porque pelo plantel que tem. É muito também. E olha que o Christian saiu. Quando se fala que o Corinthians tem um time limitado, mas no papel tem uma folha de 8,1, também é grana que não acaba mais. E só para ter um contrassenso, né? Veja o Santos, que sai ano, entra ano, o Santos está sempre entre os 4 primeiros ali. O Santos gasta por mês 4,5. Menos da metade do Palmeiras, o Santos. E consegue montar sempre times competitivos. E lá embaixo, o Atlético Goianiense, 1,4. Não chega nem 2 milhões. O Avaí e a Chapecoense, 1,5. E a Ponte Preta, 2 milhões. Destaque para a Ponte Preta aqui, com 2 milhões de reais. Também há vários anos figurando entre os
primeiros, né? Entre os líderes, porque a Série A faz parte da Ponte Preta há muito tempo. Tem a cota da TV, por exemplo, da Ponte? Não tem. É uma paridade, né? Para ver como é que uma equipe do interior, né, consegue sobreviver com uma folha de 2 milhões. Folha de 2 milhões, sem O dúvida. Tendo Sheik e Luca, né? Que ganham bem, né? O Botafogo numa Libertadores 3,8. Então, doutor, é aquilo que eu digo sempre. O Flamengo e o Corinthians porque são os times mais populares. Agora o Palmeiras porque tem dinheiro. Mas se Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o próprio São Paulo soubessem investir o dinheiro que chega, não teria time para bater esses times. Não teria. E aí você vê um Atlético Goianiense ganhando do Corinthians fora de casa. O próprio Atlético ganhando da Ponte Preta fora de casa. Então é inconcebível o Corinthians perder para o Atlético Goianiense em qualquer circunstância. Sim. Porque é uma diferença monstruosa. Bom, então alguns detalhes do Campeonato Brasileiro. E no Independente, doutor, depois que o Nicola Barbato assumiu como representante da equipe, como nós já dissemos aqui... Aliás, desculpa, você escreveu sobre a Champions também, agora recentemente, né? Falando que essa fase os pequenos não aparecem absolutamente nada, só são goleados. E são. Dificilmente alguém ganha. Dificilmente, né? Dificilmente. Mas O Chelsea meteu pelo dinheiro, né, 6 a 0. Denis? Pelo muita dinheiro, o negócio é diferença. proporcional. O Karabag, por exemplo, está fazendo, entre aspas, né, a sua estreia na Copa dos Campeões. É do Afeganistão. 6 a 0 perdeu para o Chelsea. Então, eles são figurantes. Perfeito. O Barcelona e o Real Madrid, doutor, na Espanha, são os times top em arrecadação. O Atlético de Madrid faz milagre com o que arrecada. E está sempre ali entre os primeiros. Mas você tira esses 3... É o melhor treinador do mundo. Exatamente. Não sobra muita coisa, né? O que foi, Dimar? Não, eu acho que é Azerbaijão, não Afeganistão. Acho que é Azerbaijão. Azerbaijão? Tá bom. Bom, Denis, você ia falar do seu Nicola. O que aconteceu? Sobre o Independente, o seu Nicola assumiu como representante, né, doutor? E agora as coisas vão caminhando. O Galo vai fazer a eleição, já foi definido. A eleição para presidente do Conselho Deliberativo para o próximo dia 5 de outubro. Então, já foi definido. Acho que nos próximos dias chega um e-mail para o senhor lá do edital para colaborar com o Independente, como tenho certeza que o senhor sempre faz e fará. Então, acho que aos poucos vai se reconstruindo. Vai se escolher o novo presidente do Conselho Deliberativo. Esse novo presidente do Conselho Deliberativo vai marcar a data da reunião para a escolha do presidente da diretoria. Ainda não há nome de consenso, não há nome certo, definido, mas é um processo burocrático. Acho que o principal foi feito, que é o seu Nicola ter assumido aí judicialmente. Na Federação Independente já tem quem responda, que é o seu Nicola, e ele vai fazer essa transição, o Nicola Barbato. Assim que for eleito o presidente do Conselho Deliberativo e depois o presidente da diretoria, aí o seu Nicola volta para ser um conselheiro vitalício, como sempre foi, e continuar contribuindo com o clube. Mas, juridicamente, é isso. A Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Galo inscreveu 18 jogadores. Tem mais 20 jogadores que disputam o Campeonato Paulista Sub-20. Então, ao todo, são 38 jogadores inscritos. Até o início da competição, o Galo vai ter que cortar 13 jogadores e inscrever 25. Então, essa é a perspectiva do Independente na Copa São Paulo. Vai disputar? A intenção é disputar. Já foi protocolado, pedido, está aguardando. As chances de serem disputadas as partidas no Pradão é mínima. Ela existe, mas é mínima. Então a única coisa que se sabe é que o Galo deve disputar a Copa São Paulo, porém, se fosse hoje, disputaria em outra cidade. O que não dá para entender, né, Roberto? Uma correria o ano passado também, né? Para que o Galo pudesse sediar a competição, faz reforma, não faz reforma, o presidente xingou aqui, xingou ali, falou que não estava ajudando e tal, e para nada. E agora, essa falta de sequência? Exatamente. Agora, eu vejo assim, né? Principalmente essas equipes não tradicionais que eu digo na Copa, né? Sim. Não tem uma sequência de disputa. É difícil você disputar a Copinha se você não tiver um mando de jogo, né? Então, eu acho ainda que o Independente vai ser assediado, sim, para ter uma sede aqui, porque a federação tem problemas de campo. Chega nesse final, início de ano aí, a federação tem problema de campo, sim, e com certeza o Independente vai ser assediado para ser cabeça de chave para disputar aqui no seu campo. Ô, doutor, eu tenho uma informação que eu conversei com o Wagner Barbosa e me inteirei um pouco sobre a Copa São Paulo. Segundo ele me contou, a federação quer o Limeirão. Não interessa para a Federação Paulista de Futebol o Pradão. Ela quer porque quer o Limeirão.
Então, pode ser que, segundo consta, pode ser que a Internacional cedia a competição e não precise gastar absolutamente nada. Vai ter um encontro agora esta semana com o prefeito Mário Botion para que Limeira seja sede de forma gratuita. Isso pode acontecer, porque a federação quer o Limeirão e seria inclusive uma exigência das emissoras de TV que mostram ao vivo a competição. Então, uma boa notícia, o Limeirão pode ser sede. Perfeito. E aí não teria gasto. E eles não têm campo mesmo para disputar. Certo. Perfeito, perfeito. Muito bem. Denis, mais algum destaque? Não só isso. Muito bem. Doutor, só um detalhe. Sim. A gente sempre fala dos árbitros do campeonato amador, eu preciso falar, porque tem certos momentos que a gente fica até nervoso. Eu faço os jogos com o Fernando e tem algumas pessoas que ficam à beira do gramado que eu vou dizer uma coisa. Eu tenho vontade de filmar o cidadão, não vou citar nome, né? Porque são vários que fazem isso. Mas dá vontade de filmar o cidadão os 90 minutos. Depois você chama ele numa salinha individual, põe a imagem focada na cara do sujeito e pede para ele ver os 90 minutos o comportamento dele. Sim. É um negócio nojento, para não falar outra coisa. É ofensa, é xingamento, é a mãe do árbitro ou de qualquer pessoa que está no rolo. Olha, é uma coisa nojenta, para não falar outro nome. Então a gente sempre questiona os árbitros, a gente sabe que a arbitragem não está legal em vários pontos, mas não justifica. A vontade que eu tenho é filmar o cidadão, repito, não vou citar nomes, porque são vários que têm esse comportamento. Tem gente que se comporta bem, tem gente que é educado, tem gente que se porta bem, tem gente que sabe o seu limite, mas tem umas pessoas que eu vou dizer, dá vontade de filmar 90 minutos e falar, ô parceiro, senta aí, e agora assiste o que você fez durante 90 minutos. Se o cara sair da sala feliz, é porque não tem jeito, porque ele vai sair envergonhado do que ele faz, porque é brincadeira. Só um registro. É lamentável. Simples assim. Muito bem. Esse Denis Suidedos, lembrando a nossa enquete de hoje, você é favorável à utilização de auxílio externo para arbitragem no futebol, sim ou não? Participe da nossa enquete, vários prêmios no programa de hoje. Meu caro César Roberto, finalmente agora vai fazer a sua aparição e o César, tenho certeza que indicará um novo cabeleireiro para o nosso glorioso João Valdir de Moraes, que dentro de aproximadamente 20 dias, 22 dias vai cortar o cabelo de novo. Ele já indicou, Tião. Ah, já indicou? Já Então, indicou. tá bom. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. O Tião é uma boa dica. O Tião, um belo de um barbeiro, tem ele e o filho dele, né? O Tião não é por tempo, é por dinheiro, né? Oi? O Tião não é por tempo, é por dinheiro. Corta 10 reais de cabelo. O Tião é rapidola, viu, Roberto? Chegou lá, pai, olha, um belo profissional. Beto, nós conhecemos já os dois clubes que conseguiram a ascensão da Série B do futebol de São Paulo, aquela segundona que o Galo vai disputar o ano que vem e que vão disputar a Série A3 em 2018. Esporte Clube São Bernardo e o Mantiqueira de Guaratinguetá. Esses dois clubes conseguiram acesso. Então, Esporte Clube São Bernardo, lá tem dois, né? E o Mantiqueira de Guaratinguetá são os dois novos integrantes da Série A3 do futebol de São Paulo no ano que vem. Falando ainda em futebol do interior, que campanha faz o São Bento, hein? São Bento está aí, ó, prestes a conseguir, a ganhar uma vaga para disputar a Série B do Brasileiro também na próxima temporada. Foi a Sergipe ontem, venceu o Confiança por 2-0, fez uma gordura legal. No jogo de volta agora pode consolidar a sua classificação para a reta final da Série C. Técnico que caiu, Gilson Kleina, não é mais técnico da Ponte Preta. Após a derrota no último sábado para o Atlético de Goiás, a diretoria já demitiu o Kleina, que estava na corda bamba, e o nome mais comentado para assumir a Ponte Preta nesse momento é o Vadão Alvarez. Falei? Verdade. Me lembrei de você. O Kleina é a terceira vez já que administrou na Ponte, né? O Vadão? Não, o Kleina. Ah, sim, terceira passagem dele. E o Kleina pode ir para o Chapecoense, né? Sobre a Internacional, o Beto, sobre essa questão da Copinha São Paulo Futebol Juniores, o Edmar trouxe a informação correta. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, vai haver uma reunião na sede da federação entre representantes da Internacional e uma pessoa da Prefeitura Municipal.
Pode até ser que seja o prefeito Mário Bution, mas vai alguém da prefeitura. E é exatamente isso que o Edmar acabou de informar. A federação quer, porque quer, o Limeirão como uma das sedes nessa próxima copinha. Então, isso acontecendo, que a Inter vai disputar já é quase que certeza. Que o Limeirão vai ser sede, 99,9999%. Esses 0,001, só se acontecer alguma coisa que não agrade as partes. Inclusive a Inter já inscreveu 20 atletas. Exatamente. Então nós teremos sim, só se acontecer um tsunami, mas teremos sim a Copinha São Paulo de Futebol Juniores em Limeira novamente. O Sub-17 da Inter, que vem fazendo uma belíssima campanha, Beto, no Campeonato Paulista, a categoria Sub-17, venceu o Primavera de Indaiatuba no último sábado, 1-0, o jogo foi no Limeira Futebol Clube, já havia vencido o Mauaense e joga agora no próximo sábado contra o Santos Futebol Clube, jogo este que vai ser no Limeirão, sábado, acho que 10 ou 11 da manhã, né, Edmar? 10 horas, 11 horas. 11 horas, 11 né, horas. contra o Santos. Então, uma brilhante campanha vem fazendo o Sub-17, que tem no comando o Denis Martins. Denis Augusto. Denis Augusto? É. No time profissional, a Inter venceu o Rio Branco ontem por 3-0, já havia consolidado a sua classificação para a segunda fase da Copa Paulista. O público de ontem, mais uma vez, decepcionou, 472 pagantes apenas, público esse que não agradou a diretoria. A Inter faz parte, ou fará parte do grupo 5 nessa segunda fase, juntamente com Ferroviária de Araraquara, Água Santa de Diadema e o Tabuão da Serra. A federação divulgou hoje à tarde já os confrontos. A Inter começa a segunda fase jogando no próximo sábado às 15h contra o Tabuão da Serra lá em Tabuão. Aí depois recebe Ferroviária e Água Santa aqui. No segundo turno sai com a Ferroviária e também com o Água Santa e encerra aqui com o Tabuão da Serra. Então esse é o momento da Inter nessa Copa Paulista que, diga-se de passagem, como diz o outro lá, é uma brilhante campanha. Dentro de campo, as coisas caminham maravilhosamente bem. Fora do campo, uma pequena turbulência no meio de semana, quase que chuchu virou pimenta no Limeirão, né? Mas depois os ânimos foram contornados e a tendência é que as coisas caminhem bem na Inter nesses próximos meses. Bom, antes de saber a sua opinião, queria conhecer a opinião do Denis, para a gente não fugir do assunto, o lance do Jô. Denis. Doutor, eu acho que erros de arbitragem tem a todo momento. É porque o Corinthians está liderando e há uma supervalorização do que aconteceu. O Corinthians teve um gol mal anulado contra o Flamengo, teve um gol mal anulado contra o Curitiba. Os árbitros de fundo também não fizeram absolutamente nada e a repercussão foi mínima. Eu sou contra a exposição de vídeo agora, no decorrer do campeonato. Tem um regulamento que foi assinado no início da competição. Esse regulamento não constava nada de árbitro de vídeo. Então, se for fazer, que faça um arbitral no começo da competição, reúna-se os diretores, os clubes, faça a votação. O que escolher está escolhido. No geral, eu sou favorável à inserção da tecnologia, mas nesse momento, não. Eu acho que alterar o regulamento nessa altura do campeonato não é legal. Muito casuísmo, também concordo com você. César? Se eu fosse o Carrilli, técnico do Corinthians, eu tiraria o Jô do clássico do próximo domingo contra o São Paulo. Estão fritando o moço, pô. Não tem nada a ver com isso. Mas em função do que ele falou, naquele problema que ele teve com o zagueiro de São Paulo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Naquele lance contra o São Paulo não envolveu o gol. Uma bola que o goleiro foi defender, o zagueiro de São Paulo foi quem pisou no próprio companheiro e deu aquilo que deu. Agora ontem não, ontem foi um gol. Eu até comentava com você lá embaixo, antes de subirmos aqui para o estúdio, que, na minha opinião, a bola já estava dentro. No meu modo de ver, a bola já havia passado a risca do gol. E mais, quando veio o cruzamento, o Jô foi de encontro à bola. E ele passou muito rente à trave. Eu tive a impressão, assistindo o jogo, que o Jô teve medo de se chocar com a trave. Obviamente, é normal, Beto, quando você tem uma sensação ou um momento de perigo, um choque, alguma coisa, uma bola vindo em direção ao teu rosto, você fecha o olho. Então eu senti que ele, preocupado em bater a cabeça na trave, chocasse com a trave, ele fechou o olho e com o braço nessa posição. A bola bateu no braço dele e entrou. E eu
eu não acredito que ele teve a intenção de tocar a bola para o fundo do gol com o braço. Para mim aconteceu isso. Medo dele chocar-se com a trave, ele fechou o olho, o braço estava esticado e a bola entrou. Repito, na minha opinião, a bola já havia transposto a linha fatal. Você ia fazer alguma Não, intervenção? eu acho que ele fez curso com o advogado do Fluminense. Não é possível. Bacana, a explicação não bonita. é possível. Não, a explicação não é foi possível. boa. A explicação foi bonita. boa. Mas ele pode substituir o advogado do Fluminense, porque a Álvaro tese... Gaia. É, tese aquele que ganhou tudo. Né? A tese Você foi convence. convincente, César. Estou contigo e não há. Não, você foi convincente. Muito Palmas bem. para ele. Tá certo. Eu tinha dito praticamente isso também, você discordou. Não, eu discordei de você falar que era um jogo simples de 3 pontos. Agora virou Não, Cavani só isso que eu e Neymar. discordei. O gol não estava valendo 3 pontos. Na época da pisada no dedo não estava valendo nada. Aí o cara se entregou. De novo, ele vai falar que não tá valendo nada. Vale a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, João. Digamos que o João não jogasse. O lance, você não está entendendo a colocação do João. Ele se refere ao lance. Ele quer dizer a importância do gol. Ontem foi um lance que originou Foi o gol. E no lance do São Não Paulo... tinha gol no jogado, no lance. Do zagueiro do São Paulo com o Jô, não tinha gol na jogada. Não, mas eu sei, mas no momento que ele falou era um jogo que valia só 3 pontos. Não, era uma vaga para a semifinal do Paulistão. Foi Só erro isso de que eu quis dizer. interpretação. Mas eu entendi, João. Agora, Não precisa ninguém hoje- excluir ninguém do Facebook. Hoje eu vi um apresentador de programa esportivo dizendo que se o Jô tivesse ou tem alguma esperança em ir para a seleção brasileira na Copa do ano que vem, ele pode esquecer que pela atitude que ele cometeu, ele está fora da seleção. Pelo amor de Deus, pô. É isso. Isso é exagero. Quero ver se o gol fizesse um gol desse contra o Argentino, o que o povo ia falar. Você se lembra? Eu Em faço uma outra 70, pergunta. Se fosse o Flamengo no lugar do Vasco, eu duvido que o gol do Jô valia. Se é o Flamengo no lugar do Vasco, Do Vasco. o gol ia ser anulado. nós tivemos vários O lances. Flamengo e Avaí conseguiram anular um pênalti que o árbitro deu em favor do Avaí. Sim. Eu acho que foi em 72, aquele gol do Leivinha com a mão, Roberto, Não foi com a mão. no São Paulo. Ele fez o gol, o Armando Marques disse que foi com a mão, mas foi não com a foi. mão? Não foi com a mão? Não, Quando ele teve não fez. o Maradona na Copa do México em 86, La contra a mano de Inglaterra, Deus. não foi? La Foi mano com de a mão. Deus. Isso acontece agora. Quem é o culpado diante de tudo isso? Aquele espantalhão que estava lá atrás, o gol a 1,5 Eduardo metro. Valadão é o nome dele. Eu até entendo que o árbitro ele estava com a visão encoberta, porque o Jô estava de costas para ele. Mas, pô, o juiz está atrás do gol a 1,5 metro da jogada, ele tinha que assinalar o toque. Né? Agora, Ele de tudo foi o grande isso- culpado. Agora, ele sai numa boa, ninguém fala nada dos árbitros e todo mundo desce o pau no Jô. Não, e Sou o Coronel contra. Marinho E um disse detalhe. E o pênalti em cima do Jô, ninguém fala nada? Eu ia falar. Teve um pênalti legítimo em cima do Jô. Pelo ninguém menos o abre a segundo. boca. Coronel Seu Marinho primeiro- disse seu que não primeiro vai ele se punir jogou. nem o árbitro Eduardo Valadão e muito menos o Elmo Rezende Cunha que apitou a partida. Então eles Porque daí estão assume o erro, saíram né? ilesos deste erro gravíssimo de arbitragem. E já está confirmado para a próxima rodada árbitros de de vídeo. Está confirmado. Tá. Eu sou contra. Tá bom, tá bom. Sou totalmente contra esse negócio de Vai dar tecnologia mais no futebol. confusão ainda. Perdem Tá senso. passando ali, a bola tá dentro, hein, Beto? Olha lá, a bola entrou. Pois é. Tudo bem, tudo bem. É isso que então, mas isso não está na polêmica, né? Quer dizer, a polêmica é a atitude do jogo que ele deveria falar, não, olha, eu fiz o gol com a mão, você perdoa a nação corintiana, não sei o quê. Para, né? gente? Carrilho, Esquece. tira o Jô do clássico de domingo contra o São Paulo. Por favor. Você vai botar esse moço num caldeirão se ele entrar jogando. Vai ser muito pressionado. A imprensa vai ficar todinha em cima dele. Tira o Jô. Nós somos campeão brasileiro mesmo, pô. Pra que botar o Jô? Tá bom. Vamos acompanhar. Obrigado, César. Bom, seguimos com o programa de hoje. Lembrando a nossa enquete, você é a favor ou não da utilização de auxílio externo na arbitragem do futebol? Jogos Escolares de Limeira, vamos falar de atletismo, a categoria Sub-11. Você que participou vai acompanhar a partir de agora os melhores momentos aqui do nosso programa. Vamos lá. A pista do SESI recebeu o atletismo dos Jogos Escolares de Limeira. Quase 300 alunos participaram da categoria Sub-11. E eles tinham na arquibancada, como sempre acontece, a torcida dos pais. Os futuros atletas disputaram medalhas nos 60, 150 e 400 metros rasos, além das provas de salto em distância e lançamento da pelota. Nesta categoria não há o salto em altura. Mais uma vez, o professor José Carlos da Silva, o Fumaça, foi um dos organizadores. Afinal de contas, ninguém entende mais da modalidade do que ele.
E que bom que São Pedro colaborou desta vez e deixou um dia lindo para a competição. Nas últimas edições, a chuva acabou atrapalhando. No feminino, o Colégio Objetivo foi o campeão, tendo somado 9 pontos. MF Limeira com 7 e José Carvalho Ferreira com 6 pontos completaram o pódio. Em seguida ficaram Colégio Aprovado com 5 pontos, Irmã Maria Gertrudes e Benedita de Toledo com 4, Araci Nogueira Guimarães com 2 e Maria Paulina Rodrigues Provinciato com 1 ponto. No masculino, o título ficou com a Escola Maria Paulina Rodrigues Provinciato, que somou 9 pontos. O segundo lugar ficou com a Escola Benedita de Toledo com 7, seguida pela Organização Einstein de Ensino com 6. Na sequência ficaram Irmã Maria Gertrudes com 5 pontos, Araci Nogueira Guimarães com 4, Dr. Valdemar Lucato com 3, Colégio Barão de Limeira com 2 e Padre Maurício Sebastião Ferreira com 1 ponto. No dia seguinte foram conhecidas as demais escolas campeãs. No Sub-13, a Organização Einstein de Ensino fez barba e cabelo, ou seja, conquistou os títulos no masculino e no feminino. Entre os homens, a equipe da professora Márcia somou 9 pontos, ficando à frente de Colégio Dinâmico com 7 e Colégio Aprovado com 6 pontos. No feminino, a Einstein também fechou com 9 pontos, seguida por Colégio Objetivo com 7 e Dom Idílio José Soares com 6. No Sub-15, o Colégio Técnico de Limeiro Cotil foi o campeão do masculino, ao somar 9 pontos. Os comandados do professor Everi Pichitelli terminaram à frente do Colégio Objetivo com 7 pontos e da Organização Einstein com 6. No feminino, a Organização Einstein de Ensino foi impecável e faturou o título ao conquistar 9 pontos, ficando à frente do Colégio Objetivo com 7 e do Dom Tarcísio do Amaral com 6. Para completar, festa do Cotil no Sub-17. O Colégio Técnico de Limeira não deu a menor chance aos rivais e sobrou no último dia do atletismo. No masculino, somou 9 pontos, ficando à frente de Trajano Camargo com 7 e Antônio Perches Lordelo com 6. No feminino, o Cotil também somou 9 pontos, à frente de Trajano Camargo com 7 e Antônio de Queiroz com 6. Bacana, bacana. Parabéns, parabéns aí aos participantes, parabéns a todas as escolas que estão aí nos Jogos Escolares. E você citou na sua coluna de domingo também, infelizmente, alguns WO já foram registrados, Edmar? Principalmente no handebol, doutor, principalmente no handebol. A gente lamenta, né? Mas começou tão bem, né? A edição começou tão bem, grandes placares, mas aí um WO aqui, um WO ali, um WO para cá. Então a gente lamenta profundamente. Muito bem. Espero que tenha punição, né? Queria até propor um assunto para vocês, antes a gente vai para o intervalinho, mas eu fiquei um pouco assustado hoje, vocês devem ter visto, o Denis com certeza viu. Bom, vem aí Copa Gazeta, categorias menores e tal, Roberto. Acontece que abaixo de 15 anos, os atletas não são expulsos de campo. Eles são advertidos, são substituídos, etc. Tal. Isso aí já vem mais tempo e tal. É uma medida pedagógica, educativa e tal. O que alguns treinadores gaiatos estão fazendo? Como isso acontece, eles estão pedindo para que os seus jogadores entrem para valer durante os jogos. Para que, como já tem o zagueiro preparado ali, como o segundo cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão não existe, o jogador é substituído, o garoto bate, o árbitro pede a substituição, ele coloca um outro zagueiro descansado e não vale como substituição. Quer dizer, olha onde é que nós estamos chegando nas categorias menores, porque é efeito pedagógico e tal, e há um estudo sobre isso e estão constatando, e agora a ideia é mudar essa conduta disciplinar, Roberto. Mas é simples, Beto, bota como alteração. Não, mas mesmo que seja, João. Não é. Mas você não vai ter um jogador expulso. Não é o caso de expulsão, mas como alteração. Ou então começa a mostrar o cartão. E eu também acho. Já que estão defendendo a maioridade penal para 15, 16 anos, me perdoe, cartão. Me perdoe, mas está passando a mão na cabeça. Sim, né? Sim. Porque há 2 semanas atrás exatamente, na coluna do Ricardo da própria Gazeta, ele colocou um dado estatístico que
nas escolas, né, do grupo escolar, 3 professores apanham por dia na sala de aula. Nós estamos falando de 7, 8, 9, 10 anos. Então, 15 anos, passar a mão na cabeça. Não tem nada que passar a mão na cabeça, não. Não tem mais pedagogia, não. Implanta o cartão. É a pedagogia. O sub-13, doutor, a gente fica espantado com o tamanho dos jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. O que você acha, Denis? Doutor, eu acho que você pode aplicar o cartão didaticamente. Não tem nenhum problema. E outra, o jogador, o garoto com 9 anos está jogando videogame, ele vê o jogador sendo expulso, ele faz uma falta com o jogador, o jogador com quem ele domina no videogame é expulso. É uma coisa didática. Agora, tem jeitos de você mostrar. Um garoto de 9 anos, por exemplo, você não vai chegar gritando, ofendendo, etc. Mas eu acho perfeitamente comum mostrar o cartão, não tem problema nenhum. Como se ele não visse expulsão num jogo normal. Mas ele vê o Corinthians, vê o jogo de videogame. Eu acho que a maior punição tinha que ser aí. Agora, para aprender às vezes criança. Até porque, doutor, ou não troca, deixa com 10. Se você pegar... Sim, aí não troca. Não mostra o vermelho, não mostra o melhor. Você tá fora, o time fica com 10. Também, se você pegar a geração do senhor, do João Baldir, do Edmar, a minha, etc., de lá para cá é cada vez mais proibitivo as correções. Não se pode corrigir nada, nem ninguém. Todos nós aqui fomos corrigidos por pais, por educadores, por professores. E estamos aqui vivos, não aconteceu nada. Então, acho que tem coisa que há para se relevar, sim. Agora, convenhamos, pelo amor de Deus, numa categoria dessa, você tem um técnico que pede pro menino bater, se tiver algum técnico nos assistindo, ô Manezão, para com isso, né? Claro. Saia dessa, vai procurar uma outra profissão. Não, eu fiquei impressionado com a criatividade dos técnicos, né? Do sentido... Mas nem profissional. Do mal. Nem profissional você vê técnico hoje em dia pedindo pro jogador bater. Que é isso. Nem profissional. Imagina em categoria de base, né? Mas estão se valendo da regra, né? Bom, atenção mamães, pais e responsáveis. Está acontecendo a campanha nacional de multivacinação. Vem vacinar. Até o dia 23 de setembro, atualize a carteirinha de vacinação dos seus filhos menores de 15 anos. Verifique no site e Facebook da Prefeitura de Limeira a relação dos locais das campanhas. Não vá deixar para a última hora. A vacinação vai até o dia 23 de setembro e não esqueça de trazer a carteirinha de vacinação para ser atualizada. Vem vacinar, uma realização da Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Nós vamos ao intervalinho, é rápido, eu volto já já. Tem o jogo da Inter na sequência aqui, a Inter que está classificada e está num grupo difícil, hein, Edmar? Eu acho que dos 3 grupos, a Inter caiu no melhor. Depois no melhor? Daqui a pouco a gente confere isso, então. A atual administração e a população de Limeira vem fazendo sua parte. Já conseguimos baixar em 83% o índice de casos de dengue, mas o trabalho precisa continuar. Mesmo com as baixas temperaturas, o mosquito permanece colocando seus ovos. Basta a presença de água para que o ciclo de vida continue. As ações de prevenção não podem parar. Mesmo no inverno, faça a sua parte. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Conheça os condomínios de alto padrão do Grupo Ingep. O Greville é um loteamento fechado que conta com segurança e tecnologia integrados a um lindo paisagismo, com rede de energia e telefonia subterrâneas, assim como o Világio São Pietro. Localizado a 5 minutos do centro de Limeira, com ampla área de lazer, quadra de tênis e espaço gourmet. Venha conhecer. Vendas 3404-1691. Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206 na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566 no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro Tatu. Venha curtir momentos de lazer ao lado de familiares e amigos. Pesqueiro Tatu. Muita segurança e pesca esportiva. Aproveite para saborear as delícias preparadas na cozinha especializada em peixes diversos. Em especial o pintado na brasa.
Traga toda a sua família e passe momentos de alegria e diversão. Pesqueiro Tatu. Via Jurandir Paixão, a 200 metros da entrada do bairro do Tatu. Faça sua reserva pelo telefone 3441-1811. Só pensando em ter lucro, sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Conheça o Terras de São Bento II, um residencial com tudo planejado para que você viva seu projeto de felicidade. O Terras de São Bento II tem lotes a partir de 250 metros quadrados e infraestrutura completa. Tudo isso em meio a um belíssimo paisagismo que se estende por ruas e avenidas. Aproveite últimas unidades. Informações e vendas, acesse terrasdesaobento.com.br. Realização Grupo Ingep. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Limeira chega aos 191 anos. Temos muito que comemorar. O que precisamos, encontramos aqui. A nossa vida acontece na cidade. Todos os dias, trabalhamos, encontramos amigos ou fazemos novas amizades. Os filhos estudam, crianças brincam, histórias de vida são escritas. Uma nova cidade surge a cada dia pelas mãos desse povo trabalhador. Parabéns, limeirenses! Conhecimento, inovação e empreendedorismo. Assim nos reconhecemos, unindo forças por uma cidade melhor. Prefeitura de Limeira. Muito bem, voltamos para o segundo tempo da nossa Segunda Esportiva e rapidamente vamos aos abraços, essa sessão tão aguardada e tão gostosa do nosso programa, começando pelo César. Vamos lá, César. Muito obrigado, Beto. Olha, toda semana que antecede o dia 21 de abril aqui no Segunda Esportiva, eu mandava um abraço fraternal, né? Um abraço bastante amigável pro Dalvo. E na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, seria aniversário dele. Se estivesse conosco aqui, estaria completando 66 anos de idade. Como não está, mando da mesma forma. Dalvo, onde quer que você esteja, um grande abraço desse teu amigão aqui, ó, que ainda não se conforma com a tua passagem para uma outra vida. E a sua família também, seus irmãos, sua esposa Marilene, enfim, todo mundo que te acompanhava e vivia ao seu redor. Beijão, Dalvo. Repito, onde quer que você esteja. Muito bem, muito bem. Vamos ver. Muito bem, vamos ver se tem mensagem aqui. Boa noite a todos, parabéns pelo programa. Com esse corte de cabelo, o João está parecendo um ano mais novo. O Ralvison da Vila Cláudia. Então está mais novo. Um abraço. Só que ele falou que está parecendo um ano mais novo, não está com 75, está com 74. É por aí. Mandar um abraço também para o Jorge do Ouro Verde. Boa noite, eu gostaria que vocês parassem de judiar o João Valdir. Pobre João Valdir. Deixa quieto, não tem problema não. Vai tudo na brincadeira. Tá bom. Ô, Denis. Ô, doutor, um abraço pro Carlos. O Carlos é proprietário da Casa das Persianas, na rua Doutor Trajano. Diz que é assinante da Gazeta há muitos anos, assiste o nosso programa, escuta o programa de rádio. Encontrei-me com ele no supermercado, me abordou e a gente trocou um papo gostoso. Um abraço pro Carlos, então, lá da Casa das Persianas. E também um abraço pro Toninho, doutor, lá de Cordeirópolis. Ele tem uma edícula lá que ele não aluga, não empresta, só cede para alguns amigos, inclusive o padre Valdinei. Quando faz alguns encontros lá em Cordeirópolis, utiliza a edícula do Toninho Bacochina e também da Toninha. E neste domingo ele cedeu para que nós pudéssemos fazer uma confraternização. Então um abraço para ele e obrigado por essa gentileza. Obrigado. Beleza. Boa noite, parabéns pelo programa. Ademilson, lá do Jardim São Paulo. Obrigado, Ademilson. Um abraço para você.
Nossa, uma mensagem aqui está longa demais, aqui falando sobre a polêmica do Corinthians. Boa noite, sou Natanael, da Vila Queiroz. Mando um abraço para o meu amor Camila, Fernanda e para todos do bar do Bandola. Vasco foi roubado e Dali Rubro Negro. Boa noite a todos da Segunda Esportiva. Muito bem. Do bairro da Granja Machado, o Rodinei Vieira dos Santos. Rodinei Vieira dos Santos, bairro Granja Machado. Obrigado pela audiência de todos e que estão mandando as suas mensagens do programa. Joãozinho, vamos lá. Vamos lá, rapidinho, Beto. Hoje eu tive o prazer de estar na casa do Aguinaldo e da esposa dele, a Tatiele, que é uma corredora que representa não só a nossa Limeira, mas representa o Brasil em muitas competições de atletismo. E lá estavam o Guilherme, o Tom, o Fred, a Yasmin, a Karine, Paulinha, Vitor e Jéssica, todos representantes, corredores, praticantes do atletismo e que, na realidade, vão nos representar e muito. Aproveitei, tive uma entrevista com a Tatiele, que vai sair nas páginas da Gazeta, na nossa janela, ela contando a sua história aqui na nossa Limeira, com certeza que já nos representou. Ela é pentacampeã, para quem não sabe, já conseguiu 6 títulos sul-americanos. Pentacampeã. Cabelo, cabeleira, Que isso? cabelada, cabelo. Gal Costa. Bom gosto, Fernando. Como é que... Deixa pra lá. Ela é pentacampeã e conseguiu 6 títulos. 5 títulos sul-americanos. Tá bom. Boa noite, sou o Rodrigo Nascimento, Santa Bárbara do Oeste. Grande Rodrigão. Minha opinião, os árbitros precisam ser mais preparados e deixar de ter medo do Corinthians. Valeu, Rodrigo. Valeu pela sua opinião aqui no nosso programa. Santa Bárbara, o Claudemir Peixoto será apresentado amanhã no União Agrícola como novo técnico. Muito bem. Boa noite a todos. Um abraço aí, pessoal da Segunda Esportiva. Vamos Santa Cruz, o Kelson também está ligado aqui no nosso programa. Fez 2 gols que colocaram o Santa Cruz na Copa Gazeta, doutor, o Kelson. O Denis, tem alguém aqui, manda o Denis, quem que é esse aqui? Aprender a jogar truco, melhor o João Valdir dar aula para ele. Com quem será que você jogou truco que você perdeu, Denis? Joguei bastante truco esse final de semana, com o Toninho, com o Bruno, com o Rinaldo, com o pessoal. E doutor, um abraço também pro Edmar, que completa mais um ano de vida sexta-feira. Verdade, né? Verdade. Parabéns para ele, que vai trocar de idade, vai ficar mais velho. Essa confraternização a qual você se referiu agora foi uma jogatina, então. Foi um negócio assim. Quer dizer, o Toninho vai lá, o Toninho cede. Vai o padre para vai o padre. E depois vocês ficam lá na pinga, no truco, não sei o quê. Houve a confraternização, mas em dado momento, o Corinthians jogando, já ganhando, a polêmica. A gente foi se divertir jogando um truco. Então, um abraço pro pessoal que jogou o truco lá. Perfeito. Tá bom. Vamos lá, Roberto. Vivendo e aprendendo, né? Parabéns. Valeu, Lúcio. Parabéns, Edmar. Meus abraços hoje vão pro Geraldo, lá da Agropecuária da Avenida Campinas, que não perde um programa nosso. A minha prima, a Isadora Ivani, também, que não perde um programa, liga sempre aí no nosso programa. E você sabia, Beto, que em Limeira tem o Eduardo Cunha, que não perde um programa nosso? Mesmo? Eduardo Cunha. Mesmo preso? Que maravilha, hein? Mesmo preso? Preso não estava numa pingaiada sábado, rapaz do céu. Palmeirense Roxo também não perde um programa nosso. Então, um grande abraço aí pro Eduardo Cunha. Deixa eu ver, o Robson do Campo Belo. Se o Jô não coloca a mão para fazer, a bola passaria na frente dele. Meu Deus, coração do César está batendo muito forte pelo Corinthians. Não, a bola entraria. Já estava dentro a bola. Também acho. Valeu. Mas respeito a opinião dele. Claro. Valeu. Vamos lá então, doutor. Um abraço para o Adrien Roberto Domingues, que está de volta a Limeira depois de 3 anos nos Emirados Árabes. Retomou as aulas lá no Sport Fight Center, no Nova Itália. Então, um grande abraço ao Adrien Roberto Domingues. Obrigado pela camisa do Al-Ain, vestida pelo Valdívia, presentão para minha coleção. Um abraço para o pessoal da tranca do Gran São João, meu novo esporte. Eu tô machucado, tem que jogar tranca. Então um abraço para o Giga, para a Roseli, para o seu Hélio, que é o melhor jogador de tranca de Limeira disparado, é a cara do Charles Bronson. Para a Lu e para a Luzia. Dona Luzia, que a senhora me afunda, é brincadeira na tranca, né? Olha a fase dele, Marco. Aonde foi parar? Que fim levou? Fazer o quê? Que fim levou? Né? Um beijo para Michele Souza, que representou Limeira no triatlo, na São Silvestre, na natação do Gran São João. Um beijo aniversário dela, parabéns. Um abração para o Vanderlei, que é o tio da Michele.
Um abração pro Pedro Barbato, tá fazendo caminhada na ala, junto com o Fumaça, eu tava fazendo caminhada também, mesmo com o joelho doendo. Encontrei com o Pedro Barbato, ele falou, por que tá mancando e andando, né? Eu expliquei, ele também tá com problema no quadril, então estamos quites, meu grande amigo Pedro Barbato. E o Uga Uga, técnico sumido lá do nosso clube, não vejo mais ele jogar amador, mas ele está se dedicando às crianças, né? O Uga Uga não perde um programa nosso. Não é o Uga Uga. Claro que é o Carlos André. É o Carlos André. É o Uga Uga. Ah, o Uga Uga você tá... O apelido dele é Uga Uga. Eu sei que é o Ninguém Uga. chama ele de Carlos André. Então tá Dá um bom. abração pra todo mundo. Alô, pessoal da tranca, daqui a pouco tô aí. Que fim levou? Meu Deus, César, você viu? Ó, Denis de um lado na jogatina, na cachaça, não sei o quê. Esse aqui na tranca, no grano. Depois eu que pago o pato, né? É o César que é o devasso, etc. Então, olha lá, que é. coisa. Virei santo. É bom, fazer o quê, né, João Valdir? João, você tá jogando o que ultimamente, João? Nada, ultimamente eu tenho jogado truco. Nossa, você falou com desânimo. Não, de vez em quando eu jogo truco. Ah, tá bom. Tem uns parceiros aí e até que dá certo, viu, velho? Tá bom, você ia E mostrar é essa camisa? pra sortear, doutor, mais tá um bom. presentão lá do Leandro da Caçula Esportes e do seu Adilson. Então mais um prêmio aqui pra sortear. Bacana. Camisa bonita. Muito bem, muito Tem bem. boas notícias pra amanhã. Ótimo. Então vamos acompanhar a vitória da veterana. Daqui a pouco tem mais informação aqui no programa da Segunda Esportiva. Vamos lá. A Inter poderia escolher um de seus adversários da segunda fase da Copa Paulista. Entre as opções estava o próprio Rio Branco. Mas o Leão não se importou com a situação do rival. Fez a sua parte e venceu sem dó no Limeirão, eliminando o Tigre da competição e dando de bandeja a vaga para o Taboão da Serra, que perdeu para o São Paulo no Morumbi por 1-0. A Inter entrou em campo diante de 472 torcedores, já classificada e com a primeira colocação do Grupo 2 garantida. Técnico João Valim pôde poupar alguns titulares. Os meninos Caio e Lucas Mineiro ganharam a primeira chance como titular e corresponderam à altura. Isso porque estava difícil parar o rápido Marcelinho. O atacante do Rio Branco era extremamente perigoso e cria duas ótimas chances. Aos 7, arrisca esse chute forte que passa perto da meta de Ferrari. Aos 12, pega de sem pulo da entrada da área. Mas o arqueiro leonino, que pela segunda vez foi titular, pratica excelente defesa. A primeira chance real de gol da Inter surge aos 14 minutos, quando Wesley tabela com Tom, desce pela esquerda e serve Lucas Mineiro. O volante Marquinhos tenta o seu primeiro gol pela veterana com esse chute de fora da área. Aos 22, de novo Lucas Mineiro. O menino seguia intranquilo e poderia ter marcado quando recebe de Tom, mas demora demais para finalizar. A bola procurava o novato. Aos 37, Lucas Mineiro recebe na área, gira e bate por cima, ganhando aplausos da torcida. O Rio Branco volta a assustar apenas aos 42 minutos, que substituía ao titular Afonso, finaliza e Ferrari segura. A última chance do primeiro tempo vem com Marcelinho. O Deportivo Brasil fez 2-0 no Audax. O empate já servia ao Rio Branco. A história do jogo poderia ser outra. Logo aos 2 minutos, Marquinhos tenta atravessar um passe para Caio, mas Marcelinho intercepta. Por sorte, o novato Caio faz esse desarme perfeito. Em seguida, o volante Samuel arrisca. Aos 9 minutos, o placar enfim é aberto. O cruzamento de Caio encontra a cabeça de Tom. 1-0. Foi o 15º gol, 36 jogos pela Inter. O atacante passa a ser o 33º maior artilheiro da história do clube. É também o 18º maior artilheiro da Inter no Limeirão com 9 gols. O gol desmonta o Rio Branco, que sofre o segundo 3 minutos depois. Lucas Mineiro aproveita uma sobra na área e toca para Moisés, que levanta para a área. Pablo afasta mal e Wesley enche o pé, marcando um bonito gol. 2-0. Foi o 12º gol em 42 jogos pela Inter. O Tigre literalmente se entrega em campo.
Sabia que seria quase impossível ter forças para empatar e avançar de fase. Para piorar a situação, ainda sofre o terceiro. Michel cruza para Moisés, que inteligentemente serve Lucas Mineiro. Com muita personalidade, o atacante vence o goleiro Neto, 3-0. Muita emoção do garoto, que estava com toda a sua família na arquibancada. E só não virou goleada porque Moisés perde esse gol feito na pequena área. O Tigre ainda tem uma bola na trave em cobrança de falta de Tremonti. Fim de jogo, Inter 3, Rio Branco 0. Foi a 9ª partida sem derrota do Leão. O último tropeço foi no primeiro turno contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz. O Leão enfrentará na próxima fase Ferroviária, Água Santa e Taboão da Serra. Estreia no Limeirão e gol, rapaz. O que você pode falar aí pro torcedor da Internacional? Agradecer a presença de todos que vieram e chamar a torcida. Acho que hoje foi uma noite que muitos não vão esquecer. Eu, principalmente, não vou esquecer. Um dia, aliás. Esse jogo foi um jogo maravilhoso. Mesmo estando classificado, nosso time mostrou o nosso espírito que nós criamos nessa competição. E queremos mais. E não deixamos cair. E é isso, o rodízio funciona. Agradecer a oportunidade à comissão, ao João Valinha, qual me deu essa confiança e que possamos assim continuar forte e começar forte essa nova etapa. Semana já se inicia na terça-feira e vamos forte. E o que você lembra do gol? Nós estamos vendo novamente o seu gol, reprisando o seu gol. O que você lembra? Dá para lembrar alguma coisa do gol ou só lembra da comemoração depois? Eu lembro que a bola foi uma bola de profundidade para o Michel. E eu fiquei na minha, né? E ele foi lá e deu para trás. O Moisés dominou e deu um presente para mim. Aí eu pude clarear e bater bem, dominar bem e bater bem. E onde saiu o gol. E foi emocionante. Aquele ali já não lembro de mais nada. Foi só alegria. E a gente pôde perceber também a emoção dos familiares. O papai, a mamãe aqui presentes no estádio e saindo o gol do filhão. Ficou completo o domingo. Como eu disse, um dia especial. Minha mãe saiu lá de Minas, onde eu moro. Eles vieram assistir. E eu acho que foi o gol fantástico. Não tem como, não tem sem palavras, sabe? De explicar esse momento, essas coisas que vêm acontecendo na minha vida. Acho que só agradecer a Deus mesmo. E é isso. João, classificação incontestável da Internacional, primeiro lugar do grupo, 27 pontos, 9 jogos sem perder. Que primeira fase? Foi boa, né? Porque o início foi meio conturbado, mas a gente sabíamos que ia vir de um desgaste da Série A3, mas a hora que a poeira abaixasse da 3, a gente ia entrar com certeza mais forte no campeonato e buscar, sempre a gente trabalha buscando o topo da tabela. Claro, a gente sabíamos que ia ser difícil, mas conseguimos classificar e classificar bem para a próxima fase. Ferroviária, Água Santa e Taboão da Serra, que deve ser o primeiro adversário da Internacional agora na segunda fase. Um grupo com times que estão acima da Internacional no Campeonato Paulista e o Taboão da Serra, que era da mesma divisão este ano e a Internacional já venceu algumas vezes. Difícil? Complicado? Com certeza. Agora, como vai passando de fase, vai afunilando e vai ficando mais forte, mais difícil, né? Então a gente sabe que as equipes que classificaram são equipes que se prepararam também, estão querendo chegar na competição para disputar a final. E a Internacional não é diferente. Nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira, forte, buscando sempre estar ganhando e buscando o topo da tabela, para que a gente consiga passar de fase novamente. Sabemos que não vai ser fácil. São equipes que estavam na 1, né, na 2 aí, então são equipes fortes. E a do Taboão que estava brigando com a gente. Então nós vamos trabalhar bastante, estudar bastante os adversários, para que a gente faça bons jogos. Hoje a Internacional entrou com 3 boas novidades. O Ferrari pegou algumas bolas boas, né, importantes. O Caio deu o passe para o primeiro gol e o Lucas Mineiro acabou fazendo o gol dele também. Essas alternativas que você tem criado e encontrado, além do grupo que você já tem, importante também para a sequência e pensando para o ano que vem. Claro, a gente vai avaliando todo mundo, né, pondo todo o grupo para rodar e usar uma competição que nem a Copa Paulista, eu acho que é ideal, porque ela não tem acesso e nem decência. Claro, tem um objetivo que é ser campeão para buscar algo mais dentro
do cenário do futebol. E esses meninos precisam pegar ritmos, né? Enfrentar as equipes fortes também, como hoje. A gente sabia que a equipe do Rio Branco não ia ser fácil, como foi o primeiro tempo. E eles se portaram muito bem. A gente sabia, a gente sabe do potencial deles. E a gente também sabe o momento certo de trabalhar com eles, de colocá-los na arena, né, devido ao ritmo de jogo que eles têm que adquirir e não queimar etapas. Não adianta você colocar um jogador numa fase aí que está difícil, né, uma fase onde você está enfrentando equipes que está muito forte, que nem estava na 3. Eu iria fazer isso na 3, mas não consegui, porque foi muitos jogos difíceis, 1-1, 1-0, às vezes empate, então não tinha chance de colocá-los. Mas na Copa Paulista eu venho fazendo rodízio com todos. Então eu rodei todo mundo, né, e eu vou continuar agora na segunda fase, fazendo esse rodízio, né? E usando os meninos. Eu acho que com isso eles não queimam etapas e vão crescendo futebolisticamente na carreira. Não sei não, tá aí o João Valim falando que vai continuar o rodízio nessa fase mais aguda, né, o César? Não sei, isso é uma boa ideia não. Eu não sei se nessa fase agora ele vai continuar com o rodízio, né? Não sei. A gente não conversou com ele ainda, porque hoje foi folga para os jogadores da Inter, mas é um ponto de interrogação. Né? Oi? Precisa ver qual é o rodízio, né? O João tá... Olha... Tá viçoso. Boa, Roberto. Tá viçoso. Ele também ou não? O João chegou aqui pesando 65, 62, tá com quase 90, pô. Senão o passo tá bom, né? Tá fazendo rodízio. Ó, tá comendo mais que terra de cemitério, hein? Por quê? Por que você falou que a situação da Inter não é tão ruim assim? No grupo da Inter. Ah, doutor, por quê? Eu vejo, por exemplo, o 15 de Piracicaba. Vamos ver se a memória vai ajudar. 15 de Piracicaba, São Paulo, Linense e Portuguesa. É um grupo da morte. Aí outro grupo, Santos, São Caetano, o Desportivo Brasil e o Mirassol. E a Inter caindo com o Taboão da Serra, que queira ou não, de todos os times, eu acho um mais inferior. Eu acho que com a Ferroviária oscilou dentro da competição, geralmente faz bons jogos contra a Inter, e o Água Santa é uma incógnita. Não é aquele time que disputou o Campeonato Paulista, mas é um time que jogou 2 partidas a mais, porque caiu num grupo cheio. O Água Santa fez 14 jogos, a Inter fez 12. Então é um time que caiu num grupo mais forte. Eu tenho medo do Água Santa nesse grupo da Inter. Bom, aí as explicações. João Valdir, vamos lá, essa hora nos interessa, porque é nessa hora que a gente revela a verdade, nessa hora que a gente fala da melhor pizza de Limeira, certo? 3442, João Valdir. 3993. Muito bem, 3442. 3993. Até no pasto, se você estiver na fazenda, na chácara, não se der, não é, João Valdir? Entrega. Você tem que falar no microfone. 3442-3993. Isso, João, 3442. É que eu tô pensando que eu tô com o microfone de lapela. Tá bom. Você é novinho na coisa aqui. Não, é falta de costume mesmo. Bom, essa aqui, olha, uma pizza ao vivo feita pelo nosso querido Zé. Dá uma olhada. Olha a pizza do Zé aqui. Olha que maravilha. É pizza mesmo, viu, gente? Olha, esse óleo que está escorrendo é da pizza. Aqui tem bacon, tem cheddar, tem palmito, tem azeitona, tem mussarela, tem presunto. Essa é indiscutivelmente a melhor pizza de Limeira. Cometa Pizzaria, Duque de Caxias 792. Se você quer uma pizza, olha, top de top. Essa aqui é top da balada. Essa é a pizza de Cometa Pizzaria. Não se engane, não compre pizza com formato de bola de basquete, essas coisas, isso aí é bobagem. Essa é a melhor pizza de Limeira, indiscutivelmente. A Rua Duque de Caxias, você pode buscar a sua pizza, pode ligar para o Zé. Zé, vai fazendo a minha pizza que eu estou chegando aí. 5 minutinhos, sua pizza está pronta. Pizzaria Cometa, falei e está falado. Pois não? Acabou, 1-0. Acabou 1-0? Verdão ganhou. E agora muda de posição ou não? Não, 4º lugar com 40 pontos, Santos 41 em terceiro, Grêmio 43 e Corinthians 53. Verdão, Se tirasse o Corinthians, o campeonato estaria pegando fogo. Estaria mesmo, né? Estaria muito legal. Muito bem. Eu queria falar uma coisa importante também no finalzinho do nosso programa. Agora é um recado da Prefeitura de Limeira. Pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida de nossa cidade, a atual administração lançou a campanha Limeira Trânsito do Bem. Uma coisa é certa, para uma convivência saudável no trânsito, a nossa atitude faz toda a diferença. Por isso, a orientação e educação são essenciais. Por exemplo,
usar sempre o cinto de segurança, a cadeirinha infantil bem fixada, nunca, mas nunca mesmo, usar o celular enquanto dirigir, respeito total à sinalização, são medidas simples que podem evitar multas e acidentes. Portanto, fique atento e respeite os limites de velocidade em nossa cidade. Se quiser saber dos locais com radares em operação, acesse o site da Prefeitura, www.limeira.sp.gov.br. Prefeitura de Limeira, unindo forças para uma cidade melhor. E no trânsito, sua atitude faz toda a diferença. Vamos para o sorteio? Então vamos rapidamente aí para o Amador. Daqui a pouco a gente volta para o sorteio, então. Vamos lá. Em pleno inverno brasileiro, quase 30 graus para a partida decisiva entre Classe A e Playoffs pela terceira divisão do Campeonato Amador. Era o primeiro encontro do mata-mata das quartas de finais com o jogo de volta marcado para Cordeirópolis. No início do duelo, Douglas sai bem do gol. De falta, o Westerley bate, mas Fabinho pega. Betinho, de falta, também tenta. No vacilo da defesa, Fernandinho toma e toca para trás. Porém, o ataque não aproveita. Rafael Bezerra responde. Alex ajeita bem, mas Mursa manda longe. Essa falta, mais dura, rendeu cartão amarelo. Aos 19, Betinho lança. E bem colocado, Moraes é feliz no cabeceio. Classe A 1-0. Fabiano trabalhava tranquilo. Wesley tenta. Aos 32, Dinho marca no rebote do goleiro, mas o auxiliar assinala impedimento e o gol é anulado. No lance, Douglas se machuca e é preciso sair. Com isso, o volante Luiz Fernando assume a meta do playoff, provisoriamente. Aos 45, no lance de Westerley, William aproveita e coloca a bola no fundo do barbante. Era o empate do playoffs, 1-1 na Praça de Esportes do Jardim São Paulo. Fim de papo nos primeiros 45 minutos na Praça de Esportes João Ferraz, pela primeira partida das quartas de finais da terceira divisão do Campeonato Amador. Classe A 1. Playoffs também 1. No segundo tempo, no levantamento, goleiro Israel, que entrou na segunda etapa, fez boa defesa. Betinho bate falta e Israel pega. O Playoffs triangulou bem, mas o Westerley não chegou. Aos 19, Cebola cruza e Moraes chega com perigo. Alex, na virada, também leva perigo. Aos 28, Westerley faz falta, recebe o segundo amarelo e é expulso. O playoffs com 1 a menos. Aos 30, Israel faz 2 excelentes defesas. Veja na repetição. Na sequência, Joe também teve a oportunidade. O Classe A tentava nas bolas aéreas. Israel se destacava a todo momento. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Aos 40, na batida, Israel faz milagre. Defesaça do arqueiro que entrou no segundo tempo. Joe tenta. Na batida, o Classe A quase chega. Fim de jogo na partida das quartas de finais do Campeonato Amador da terceira divisão. E deu empate. Classe A 1, Playoffs também 1. O jogo de volta será realizado na cidade de Cordeirópolis. Mursa, jogo difícil, né? Jogo de quartas de final.
Jogo de quartas de final, isso aí. O playoff aí vem pra cima aí, querendo ganhar da gente. A gente teve a melhor campanha, mas aqui no próximo jogo podemos buscar a vitória aí. Temos a melhor campanha, não posso depender do empate. Tem que ir pra cima no próximo jogo aí do playoff aí. Na sua opinião, o que faltou pro Classe A sair com uma vitória hoje? Faltou mais entrosamento, o time tá muito afobado. Entramos no jogo do playoff aí, mas buscar calma aí que no próximo jogo a gente possa sair com a vitória aí. Wesley, sobrou disposição pro playoffs hoje, hein? Sobrou. Teve oportunidade para fazer, mas jogo é assim mesmo. Sobrou oportunidade, tem que fazer. Agora tem que jogar bem o outro jogo para sair classificado para a próxima fase, né? E para segurar essa pressão com um jogador a menos? Foi difícil, mas a gente é guerreiro. Foi difícil para jogar, mas na raça nós conseguimos empatar esse jogo. Os caras falaram assim que ia ganhar de nós de 5-0. Falou que ia meter goleada, mas os caras viram que jogo é jogo, né? Agora é ver outro jogo para ver o que acontece, né? Muito bem. Gente, não dá tempo para mais nada. Roberto, vamos lá, finalzinho do programa. Olha, são 6 pares, então, para a festa lá. O primeiro vai para Pedro Henrique Soares, da Vila Cláudia. O segundo para Fabrício Gomes, Antônio Simonetti. E o terceiro vai para Wellington Júnior dos Santos, Jardim Caeiras. O quarto par de ingresso vai para Gabriel Fernando Gomes, Jardim do Lago. O quinto vai para Edilson Júnior Cardoso. A camisa do Edmar, aquela vermelha bonita, vai para José Manuel Rodrigues, do Parque das Nações. E a camisa do Palmeiras vai para, obrigado Roberto, vai para Maria Inês da Silva, Adélia Cavic e a Grota. O resultado, sim, deve ter tecnologia 187, não 68, total de 255 participações no nosso programa. Muito obrigado a você que nos participou da Segunda Esportiva. Tchau, meus companheiros. Até a próxima. Amanhã tem programa de rádio. Amanhã é normal, hein? Sintoniza a partir das 6 da tarde, comando do César Roberto. Boa semana, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Olá, eu sou o Denis Andia, prefeito